Olá, buscador da verdade. Você já se perguntou se as antigas escrituras ainda guardam segredos para o nosso tempo? E se eu te dissesse que, escondida à vista de todos, existe uma profecia nos Salmos que parece desenhar o futuro de Israel de uma maneira surpreendente? A maioria de nós conhece os Salmos como canções de louvor, lamentos e orações. Mas e se eles fossem mais do que isso? E se, entre os versos poéticos do rei Davi e de outros salmistas, estivesse codificada uma mensagem sobre os séculos vindouros? Uma mensagem que só agora, em nossa geração, começamos a compreender plenamente. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua percepção. Vamos abrir juntos esse pergaminho antigo e decifrar os segredos luminosos que brilham nas entrelinhas. Para começar nossa investigação, precisamos voltar no tempo. Há cerca de 3.000 anos, o povo de Israel, embora escolhido por Deus, vivia em um ciclo constante de obediência e rebelião. Foi nesse cenário que surgiram os Salmos, não apenas como expressões de fé pessoal, mas como um registro da alma de uma nação. E é aqui que encontramos a primeira pista. Muitos salmos falam de dispersão, exílio e sofrimento. O Salmo 44, por exemplo, lamenta: Tu nos vendeste por um nada, tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que estão à nossa volta. Tu nos pões por provérbio entre as nações. Isso descreve com uma precisão assustadora a história de dispersão do povo judeu, que durou quase 2.000 anos após a destruição do Segundo Templo em 70 depois de Cristo. Eles foram espalhados por todo o mundo, muitas vezes perseguidos e sem pátria. Os salmistas estavam apenas desabafando sobre seu tempo, ou estavam sob inspiração divina profetizando um futuro distante e doloroso? A resposta se torna ainda mais intrigante quando olhamos para a outra face da profecia: a promessa de restauração. Se os salmos previram a dispersão, será que também previram o retorno? A resposta é um retumbante sim. Veja o que diz o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Este salmo, conhecido como um cântico de degraus, fala de um retorno tão milagroso que parece um sonho. Durante séculos, os judeus na diáspora cantaram essas palavras, sonhando com um dia em que voltariam para sua terra ancestral. E então, em 1948, o inacreditável aconteceu. Após quase 2 milênios, a nação de Israel renasceu. Pessoas de todo o mundo, descendentes dos exilados, começaram a retornar. O sonho descrito no Salmo 126 se tornou realidade diante dos olhos do mundo. Coincidência? Ou o cumprimento de uma profecia milenária escrita nos Salmos? Mas a profecia não para por aí. Ela se aprofunda ainda mais, tocando em temas de conflito e redenção final. Muitos salmos, como o Salmo 5, falam de um tempo em que as nações se enfurecerão e os povos conspirarão contra o Senhor e contra o seu ungido, centrando esse conflito em torno de Sião, ou seja, Jerusalém. O Salmo 83 é ainda mais específico, listando uma coalizão de nações vizinhas que se unem com um único propósito: vinde e descerai-mo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Essa descrição soa familiar ao noticiário moderno? Desde o seu renascimento, Israel tem enfrentado oposição constante e guerras com nações vizinhas, que muitas vezes declararam abertamente o desejo de apagá-la do mapa. Os nomes e as fronteiras mudaram, mas a geografia e a essência do conflito, descritas no Salmo 83, permanecem espantosamente relevantes. Como um salmista, há milhares de anos, poderia descrever com tanta precisão a geopolítica do século XX e XXI? Agora, vamos conectar os pontos. Temos salmos que predizem a dispersão, outros que celebram um retorno milagroso, e ainda outros que descrevem conflitos contínuos após esse retorno. A sequência é impressionante. Primeiro o exílio, depois a restauração, e em seguida,
a luta pela sobrevivência na Terra Prometida. Essa não é exatamente a cronologia da história judaica nos últimos 2000 anos. É como se os Salmos fossem um roteiro divino, revelando o plano de Deus para Israel através dos tempos. Não se trata de versos isolados, mas de uma narrativa profética, tecida ao longo de todo o livro. O Salmo 102 diz: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado é chegado, porque as tuas pedras e o teu pó são para os teus servos preciosos. Assim as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. A reconstrução de Sião, o retorno do povo, é um sinal para todas as nações. Mas qual é o clímax dessa saga profética? O que os Salmos dizem sobre o futuro final de Israel e do mundo? A profecia culmina na vinda de um rei, o Messias. Salmos como o 2, o 72 e o 110 pintam um quadro vívido de um governante justo que reinará a partir de Sião, trazendo paz e justiça a toda a terra. O Salmo 72 descreve seu reinado. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Após os períodos de dispersão e conflito, os Salmos prometem uma era de paz universal, sob o governo do Messias. É interessante notar que essa esperança messiânica é o coração tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Para os cristãos, Jesus é o cumprimento dessas profecias, e seu retorno marcará o estabelecimento desse reino. Independentemente da sua perspectiva teológica, a mensagem dos Salmos é clara. A história de Israel não termina em conflito, mas em redenção gloriosa que abençoará o mundo inteiro. Ao olharmos para essa tapeçaria profética, é impossível não ficar maravilhado. Como homens que viveram há milênios poderiam escrever com tanta precisão sobre eventos que só se desenrolariam em um futuro distante? A única resposta lógica é a inspiração divina. Os Salmos não são apenas poesia humana, são a palavra de Deus, respirada através de seus servos. Eles nos mostram que a história não é um acidente. Há um plano, um propósito, e Deus está no controle, tecendo os fios do tempo para cumprir suas promessas. A história de Israel, conforme prevista nos Salmos, é um testemunho poderoso da fidelidade e soberania de Deus. Se Ele foi fiel para cumprir suas promessas a Israel sobre a dispersão e o retorno, podemos confiar que Ele também será fiel para cumprir as promessas que fez a cada um de nós em nossas próprias vidas. Essa jornada através dos Salmos nos deixa com uma pergunta profunda. Se Deus revelou o futuro de uma nação de forma tão detalhada em sua palavra, o que mais Ele quer nos revelar hoje? As Escrituras não são um livro morto, um artefato histórico. Elas estão vivas, pulsando com a verdade e relevância para a nossa geração. O que vimos hoje é apenas um vislumbre dos tesouros escondidos em suas páginas. Talvez seja a hora de olharmos para a Bíblia não apenas como um guia moral, mas como um mapa profético que ilumina o passado, explica o presente e revela o futuro. A história de Israel nos Salmos é um convite para aprofundarmos nossa fé e confiança no Deus que conhece o fim desde o começo. Ao contemplarmos o mistério e a majestade dessas profecias, somos convidados a refletir. A mesma mão que guiou a pena dos salmistas é a mão que guia o universo. O mesmo Espírito que inspirou palavras que ecoam através dos milênios está disponível para nós hoje, para nos guiar, consolar e revelar a sua vontade. A história de Israel é uma âncora para a nossa esperança. Se Deus pode mover nações e séculos para cumprir sua palavra, Ele certamente pode mover as montanhas em nossas vidas. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração fascinante. Se este conteúdo tocou o seu coração e abriu seus olhos para novas maravilhas da Palavra de Deus, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais jornadas como esta.
Que o mesmo Deus que inspirou os Salmos também inspire o seu coração hoje.